Boa noite. Vou falar um pouco sobre a saúde intrafamiliar, a saúde da família. Os principais assuntos tratam dois temas principais na enfermagem da família, que é a violência intrafamiliar e o luto. A violência intrafamiliar é um termo que aborda a violência que ocorre na família entre parentes que coabitam ou não. Os conceitos e alvos são a violência doméstica, que abrange todos que convivem no mesmo espaço, enquanto a violência de gênero foca em mulheres e crianças. As mulheres são as principais vítimas e o abuso sexual infantil raramente atinge meninos, sendo gerado praticamente por figuras masculinas da família, pai, padrasto ou tios. Dinâmica do silêncio e ciclo. O ciclo da família, de parentes e de profissionais é um grande obstáculo. Existe um ciclo de transmissão intergeracional onde crianças que vivem em ambientes violentos podem reproduzir esse comportamento na vida adulta. Intervenção profissional. A subnotificação é um problema grave. Profissionais de saúde devem saber que a notificação de suspeita de violência não constitui uma quebra de sigilo ético, sendo o Conselho Tutelar o órgão responsável por receber tais casos. Abuso sexual caracteriza-se pelo uso de poder ou coação, muitas vezes sem marcas físicas, o que dificulta a prova. A revelação causa crise na família, exigindo abordagem multidisciplinar, punitiva, protetora e terapêutica. O luto na dinâmica familiar. O luto é descrito como um processo biopsicossocial, diante das perdas reais ou simbólicas ao longo do desenvolvimento. Tipos de luto. A gente tem o luto parental, considerado um dos mais complexos por romper a ordem cronológica esperada da vida, pais velarem os filhos. Luto antecipatório. Ocorre entre o diagnóstico de uma doença irreversível e a morte. Pode ser o período de fortalecimento de laços se houver suporte adequado de cuidados paliativos. Morte repentina. Perdas abruptas, acidentes, homicídios têm caráter traumático acentuado, especialmente para crianças quando perdem o genitor. Funcionamento familiar. A família é um sistema integrado que precisa ser reorganizado após a perda. Uma família funcional enfrenta melhor o luto através da liberdade de comunicação, coesão entre os membros e resolução construtiva de conflitos. Luto na infância. A morte dos genitores impacta o desenvolvimento infantil a curto e longo prazo, exigindo uma reorganização emocional profunda para garantir a segurança da criança. Agora vamos às perguntas. Como se define violência intrafamiliar? A violência ocorre entre parentes vivendo ou não sob o mesmo teto. Qual a principal diferença entre violência doméstica e intrafamiliar? A violência doméstica envolve todas as pessoas do espaço doméstico, com ou sem laços de parentesco. O conceito de violência de gênero abrange os grupos de vítimas. Quais grupos de vítimas principais? Mulheres, crianças, adolescentes de ambos os sexos. Segundo o material, qual é o principal alvo da violência intrafamiliar? O sexo feminino.
No abuso sexual infantil intrafamiliar, qual grupo raramente é a vítima? Meninos. Por que homem é considerado o maior agressor físico da família? Pois suas vítimas incluem tanto os filhos quanto a própria mulher. Quais são os 3 níveis do silêncio citado na violência intrafamiliar? Silêncio da vítima, dos parentes, não agressores e dos profissionais. Quais são geralmente os perpetradores da agressão física e emocional? Pais biológicos ou adotivos. A institucionalização da vítima de violência doméstica pode ser interpretada como uma forma de violência ao desenvolvimento emocional e psicológico. Qual fator pode proporcionar um rompimento do ciclo de transmissão intergeracional da violência? A consciência sobre a história de violência vivida pelos antecedentes. Na adolescência, é um indicador de risco potencial para o maltrato infantil. A gravidez. A gravidez na adolescência é um indicador de risco potencial para o maltrato infantil. O que as crianças que vivem em situação de violência familiar tendem a aprender? A usar a violência como forma de vida e reproduzi-las em seus relacionamentos. Qual a orientação do parecer 76 de 99 do CREME-RJ sobre notificar suspeitas de violência? A comunicação à autoridade não configura infração ética ou violência do segredo profissional. Qual órgão é designado pelo ECA para receber comunicações de maus-tratos? São os conselhos tutelares. Como se define uma suspeita leve de violência infantil? Desconfiança originada em alterações clínicas ou de comportamento infantil. A suspeita leve indica indício leve até o relato explícito da vítima ou acompanhante. A ausência de sinais visíveis. A identificação completa. Na maioria dos casos, a violência não é claramente identificável em um primeiro exame, exigindo um olhar atento para os sinais que fujam da normalidade do desenvolvimento infantil. Alterações de comportamento, como reprodução de violência, sinais de instabilidade emocional, colocando em risco a segurança e a sobrevivência emocional da criança. O abuso sexual infantil envolve 3 elementos principais: poder, coação e/ou sedução. Quais são as 2 desigualdades fundamentais no abuso sexual infantil? Gênero e geração. Porque o abuso sexual infantil é de difícil comprovação em crianças pequenas. Muitas vezes não usa força física nem deixa marcas visíveis. Cite 3 fatores que influenciam as consequências do abuso sexual nas crianças: idade da criança, duração do abuso e o grau de relacionamento com o abusador. Quais são os 3 tipos de intervenção na abordagem multidisciplinar do abuso? Punitiva, protetora e terapêutica.
No contexto de abuso sexual infantil, qual é o papel atribuído à mãe? Vítima secundária. O que é considerado o pior cenário para uma criança que denuncia o abuso sexual? O desmentimento materno, afirmação de que nada aconteceu. Por que mulheres que sofreram abuso na infância são mais vulneráveis a relacionamentos abusivos? Pela dificuldade em proteger suas próprias filhas, repetindo o ciclo estatisticamente. O conceito de familiar refere-se à manutenção de uma aparência de normalidade enquanto ocorrem violências ocultas. Pseudo-harmonia. O conceito de pseudo-harmonia familiar refere-se à manutenção de uma aparência de normalidade enquanto ocorrem violências ocultas. Como se define o luto sob a perspectiva biopsicossocial? É um processo constituído por fatores biológicos, psicológicos e sociais diante de perdas reais ou simbólicas. O luto é um acontecimento universal, mas sua vivência é, para cada pessoa, particular. Segundo Kovacs 2013, o que caracteriza o luto? O rompimento de uma relação com quem se construiu algum vínculo. Por que o luto parental, morte de um filho, é considerado complexo de ser elaborado? É uma responsabilidade séria. Pois rompe a ordem cronológica esperada de que os filhos velhem seus pais. Cite 2 fatores associados à experiência do luto parental: papel do filho na família e a causa da morte. O que define luto antecipatório? Processo vivido entre o diagnóstico de uma doença irreversível e a morte real. Qual é um benefício potencial do luto antecipatório para a família? Transformar a despedida em uma experiência de fortalecimento de laços e ressignificação. Os priorizam a qualidade de vida do paciente com enfermidades irreversíveis e apoiam a família no luto. Os cuidados paliativos priorizam a qualidade de vida dos pacientes com enfermidades irreversíveis e apoiam a família no luto. Como a perda de um membro afeta a família sobre a visão sistêmica. A família é alterada para sempre e os membros são obrigados a se reorganizar. Quais os requisitos principais para uma família funcional enfrentar o luto? Liberdade de comunicação, coesão familiar e resolução construtiva de diferenças. A morte dos genitores podem afetar o desenvolvimento infantil em quais prazos? Tanto a curto quanto a longo prazo. O que caracteriza a morte repentina? Aquela que ocorre de forma súbita e inesperada, como acidentes, homicídios ou infartos. Por que a morte repentina de um genitor é mais impactante para a criança do que a morte de um avô idoso? Devido ao caráter traumático e à quebra brusca da estrutura de segurança emocional. Termo negligência. Define falha no processo em fornecer cuidados básicos necessários para o desenvolvimento e bem-estar de um dependente. O agressor costuma ser mantido no ambiente doméstico até que seja provado sua culpa e determinada a medida legal de punição. A consciência da história familiar de violência atua como um indicador de proteção. Qual a relação entre o funcionamento familiar limitado e o luto?
Qual é a relação entre o funcionamento familiar limitado e o luto? Membros apresentam maiores dificuldades para se adaptar à perda. No abuso sexual, atos como voyeurismo e exibicionismo são exemplos de atos sem contato sexual. A denúncia do segredo familiar no abuso sexual explícito, a violência que ocorre onde? Dentro da própria família. Como o luto antecipatório ajuda a amenizar o sofrimento, facilitando a resolução das questões pendentes e a realização de despedidas. A literatura descreve a morte como um tema que causa simultaneamente temor e fascínio. A literatura descreve a morte como um tema que causa simultaneamente terror e fascínio. O luto é uma reação esperada à perda de um ente querido, natural e esperada à perda de um ente querido. O luto infantil, morte de genitores, coloca em risco a emocional da criança, a segurança e sobrevivência emocional da criança. Qual o impacto das perdas abruptas para familiares sobreviventes? Quase sempre possui um caráter traumático. O que se entende por mortes interditadas? Mortes que a sociedade ou a família evitam discutir, tornando-a tabus.